Boa noite, bem-vindos todos. Hoje nós vamos continuar com a palestra com o Danilo Oliveira. O Danilo Oliveira é artista, curador e professor, e ele vai nos conversar a respeito da arte contemporânea brasileira, tá? E eu queria só dar um recado para vocês, para não esquecerem de comprar as entradas para o Newton Bonder, tá? Porque está terminando, e então vocês têm que ver na tesouraria, tá bom? Hã? Na tesouraria, é. Eu não sou do palco, não estou enxergando nada. Tá bom? Obrigado, Lita. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindas. Eu queria baixar um pouquinho a luz só, se possível, para eu não ficar cego. Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas de novo. Eu tenho feito essas falas aqui sobre a história da arte brasileira. Hoje eu vou retomar um pouco o início o som que é muito recente, lembrando, úteis para o Brasil a partir do viés colonial. Presente não só no campo da arte, mas no campo da sociologia, do jornalismo de forma geral, ou seja, de um campo de conhecimento que vai se desenvolvendo a partir dos últimos 30 anos e que ganha nos últimos 10 um espaço bastante importante. Ou seja, processos que nos façam países coloniais, especialmente, refazerem não só a sua visão histórica, a narrativa histórica, mas rever a sua forma de pensar. Né? Existia durante o início do século XX o que era chamado de pós-colonialismo, e a questão não é exatamente só superar o período colonial enquanto fenômeno político, mas recuperar uma certa... E aí eu preciso ir na tua base, entendeu? Aí você me diz, você quer que eu leve ela? Bom, a nossa imagem histórica, né, ser de uma construção da imagem histórica, que, como a gente já abordou em um outro momento, é uma imagem muito idealizada, baseada em narrativas feitas pelo homem branco e que trazem uma imagem do descobrimento como um fato heróico, né? Épico e eminentemente positivo e heróico. Isso é o que a gente basicamente aprendeu no colégio desde sempre. Né? A nossa imagem vai ser, a nossa primeira imagem vai ser uma imagem dos artistas viajantes, né, os primeiros artistas que pisam no Brasil, e eu estou falando artistas num sentido estritamente europeu, tá? Então, quando a gente está falando de história da arte, a gente está falando dessa disciplina europeia chamada arte, que não inclui aí, por exemplo, a arte pré-colombiana, o que já acontecia aqui com a arte indígena, por exemplo, né? A gente está falando de arte no sentido oficial ocidental, tá? Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai falar de arte indígena, mas de uma outra forma, que não é com uma hierarquia em relação à história da arte europeia, mas parte da história da arte contemporânea, né? A arte indígena entra, de fato, como parte da história da arte contemporânea, não mais como um viés etnográfico, né? Bom, essa é uma primeira imagem, né, do Brasil, a Costa de Porto Seguro, a Baía de Porto Seguro, basicamente essa imagem, né, a primeira que os portugueses têm quando chegam aqui, e o primeiro relato que se tem sobre o Brasil é o relato do Hans Staden, uma publicação que é do século XVI, ele era um mercenário, um canhoneiro, né, que trabalhava por contrato com a Marinha Portuguesa, depois trabalhou com os franceses e foi capturado pelos tamoios aqui no litoral de São Paulo, próximo ao Ubatuba, e que tem relatos, né, que são fantásticos sobre uma população que praticava o canibalismo a partir de um ritual, né, conhecido como ritual antropofágico, que é um fenômeno único, é o único relato que a gente tem do ritual antropofágico, é esse relato aqui na América do Sul, no Brasil especificamente, a partir do litoral de São Paulo. Agora, a imagem que acompanha essa publicação são ilustrações baseadas nos relatos que trazem essa imagem.
Esse é um dos livros mais vendidos do século XVI e XVII em toda a Europa. Ele causou um interesse muito grande, foi traduzido para diversos idiomas, e era uma dessas imagens típicas dos países que estavam sendo colonizados, essa imagem de uma civilização bárbara, na verdade, né, com esses costumes que eram um deles, por exemplo, o ritual antropofágico. Então, essa primeira imagem, que é uma imagem de grande violência atribuída, né, aos selvagens, né, aos povos originários, ela, claro que ignora toda a outras partes da sociabilidade, toda a cosmogonia, toda a fé que existiam nesses povos, toda a organização social, e leva em conta essa questão imagética como princípio, né? Então, a imagem ela sempre foi muito importante para definir o que era a identidade brasileira fora desse território e o que é a identidade brasileira também dentro desse território, né? A imagem ela tem uma importância em todas as nações de construção de autoimagem, autoestima e a forma como essa identidade pode ser traçada, né? Especialmente num país com tanta mistura como o nosso. A primeira missão artística é a missão holandesa, que vem ao Recife no século XVII, na ocupação holandesa no Recife. Os portugueses ainda não tinham interesse em desenvolver a colônia como uma urbanidade, então isso só vai acontecer com a ocupação portuguesa quando Dom João VI vem para o Rio de Janeiro, em 1808. Até 1808, a única imagem que a gente tem é da missão holandesa, com dois artistas, o Frans Post, que faz esse registro um pouco mais aberto da paisagem, desse território amplo, pronto para ser explorado, e o Albert Eckhout, que faz um registro mais em close-up dos tipos sociais, da fauna e da flora, de uma forma muito caótica, ou seja, com memórias fragmentadas. Eram viagens muito longas que esses artistas faziam, essas missões, passavam por vários territórios. Então, por exemplo, ele poderia passar pelo norte da África, pelo Caribe, pela costa norte, nordeste do Brasil, e depois chegar, por exemplo, ao Rio de Janeiro, e aí subir de volta para o Recife. E essas memórias todas vão ser meio misturadas, né, num grande balaio quando ele volta para a Europa, que ele vai fazer essas pinturas, né? Não existe tinta a óleo, medium, ateliê, tela, né, para se pintar aqui. E quando ele volta, ele vai fazer uma salada com todas essas referências. Essas são pinturas em grande formato, são os clássicos do Eckhout, que ele dá de presente para o rei da Dinamarca, e são representações, né, seriam representações dos tipos brasileiros, né? Aqui à direita, o guerreiro africano, que tem uma vestimenta do norte da África, tem um facão árabe, tem aos pés dele um marfim de elefante, e carrega como adorno nesse facão, nessa espada, uma concha que só se encontra no Caribe. Ou seja, não estamos aqui, né? De jeito nenhum. À esquerda, a gente vê essa mulher que usa uma vestimenta meio grega, né? Tem uma fauna totalmente idealizada também, quase romântica, né? Desses cajus que se organizam, parecem se apresentar mesmo, né? Como algo para a gente um pouquinho da Índia, né? Nossa, então essas memórias, né, míticos na Europa e que vão olhar para essas figuras com uma forma de identidade totalmente construída de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Todas essas pinturas, mesmo que representassem relação com um indivíduo, né? Então, quando a gente vê esse retrato Tapuia, Tapuia, inclusive, vem de um erro histórico, né, do português, que quando chega ao litoral do Brasil, encontra os tupis e acreditam que só existem mais uma etnia no Brasil, que seriam os Tapuia. Tapuia é inimigo em tupi. Todos os que não eram tupis eram tapuias, né? E quando os portugueses chegaram aqui, na verdade, a gente tinha mais de 196 etnias no Brasil. Cada uma com o seu idioma, com os seus ritos, com os seus instrumentos, os seus grafismos, né? Então, isso é um processo histórico que eu estou aqui introduzindo para a gente pensar o que é o apagamento, né? O apagamento histórico que é direcionado, especialmente no Brasil, a certas etnias. O apagamento da etnia indígena é o apagamento das etnias negras que vão ser trazidas também a partir do século XVI,
segunda missão artística é do século XIX só. O europeu pisar aqui e fazer um registro quase 200 anos, né? Porque Portugal não tinha o menor interesse em investir em arte e cultura, só foi investir em arte e cultura quando o rei vem morar no Rio de Janeiro e não tem nada do que ele gosta, não tem ópera, não tem teatro, não tem exposição de arte, ele quer tudo isso, isso exige-se isso numa cidade, né? E o Brasil, é bom lembrar, virou a capital do reino de Brasil e Portugal, era a capital também de Portugal, Rio de Janeiro. E aí vem a missão francesa, composta por especialmente dois artistas, o Tonet, Nicolas Tonet, que é o primeiro diretor da Faculdade de Belas Artes, né, da Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e o Debré, Jean-Baptiste Debré, que é um artista que tem um traço do realismo francês, que é um movimento muito influenciado pela Revolução Francesa e pelos movimentos abolicionistas que começaram na Europa muito antes do Brasil abolir a escravidão. Quando ele chega ao Rio de Janeiro, mais de 50% da população do Rio de Janeiro é de escravizados. E é isso que vai ser o mais que salta aos olhos, né, do Debré, e o que ele principalmente registra e manda como imagens para a Europa, vira inclusive algumas delas imagens importantes para difundir, né, a necessidade da abolição da escravatura em todos os territórios, né? E aí você tem essas imagens, que são imagens que falam de uma dor coletiva, mas que têm seus reflexos ainda nesses corpos na contemporaneidade, né? A questão da colonização não é exatamente do como período essa imagem foi pintada na França, quando ele volta, virou um cartão postal, né, para se falar do absurdo da escravidão ao final do século XIX, uma imagem das mais conhecidas do Brasil, do território europeu durante o século XIX, né? Então, imagens da violência, imagens da tortura, né? Aqui o pau de arara, que depois vai ser usado no contexto da ditadura militar, ou seja, práticas, né, que são estruturalmente, e aí que a gente pensa o que são os problemas estruturais, ou um colonialismo pensado estruturalmente, ele altera o esqueleto, né, da sociedade, altera as bases, né, em que ela se sustenta, e quando essa base tem um direcionamento racial, né, ou étnico, temos um problema que afeta a todos nós, né? Ou seja, essa desigualdade que ela tem um endereçamento histórico, ela vai ser abordada pelos artistas plásticos como uma forma de revisão dessa história, né? Porque a gente não vê essa história contada complexidade étnica do Rio de Janeiro. Não é simplesmente de onde eles vieram, e o Hugendas tenta fazer esse registro quase científico, naturalista, mas que olha para esse corpo de forma cientificista, ou seja, não existe identidade, não existe nome da pessoa, existe simplesmente a etnia, né? O corpo ele é usado de uma forma cientificista para ilustrar um certo recorte científico, né? Que seria, nesse caso, a definição das etnias que formam a população negra brasileira no Nordeste e no Rio de Janeiro. Ele foi também em Salvador, fez muitos trabalhos em Salvador. E, claro, o choque da escravidão ainda, né, muito presente no cotidiano brasileiro, isso até 1888. Então, essa é uma imagem que ilustra muito bem qual é esse aspecto da história que eu digo que é, de fato, ocultado, né? Ou em que o apagamento, né, vai ser a base da formação da nossa república. Esse apagamento, ele não vai ser redimido no nosso período moderno, né? A nossa arte moderna, ela tem uma base extremamente europeia, não a Escola Nacional de Belas Artes foi dirigida
que vai fazer um realismo social brasileiro aqui no interior de São Paulo, né? Não tem a representação presente, o estado de contemplação, de ver a vida, de pensar o mundo, né? Que é uma influência indígena importante que a gente tem na formação dos grupos caipiras, por exemplo, né? No interior de São Paulo, Minas e Paraná. de São Paulo, e vão para a gente estudar o modernismo e voltam fazendo o modernismo a nossa. O processo todo. A Anita Malfatti é uma das primeiras, né, a estudar em Paris. Lá ela conhece o expressionismo alemão, que é o movimento que mais influencia a produção dela. E logo depois, Tarsila também vai estudar com o Léger, e aí a influência maior é do cubismo, dessa síntese geométrica que vai culminar na obra, por exemplo, do Abaporu, né, da Tarsila. Essa produção toda moderna não aborda ou não traz imagem, né? Por exemplo, de Cavalcante, que representa mesmo algumas influências sobre o samba, enobrecendo a arte do samba, a arte que mete populações negras são técnicas da cidade, especialmente no Rio de Janeiro. dessa herança histórica ou de um contexto social, econômico. Estão pensando em refazer um certo estado do Brasil, estão tentando. É uma identidade brasileira de moldes ainda bastante europeus, né? Que vão culminar na Semana de Arte Moderna e numa atualização mesmo da sociedade paulistana, que estava num Não exatamente 22. do que 22, tem 28 que termina toda a pesquisa do Mário de Andrade com Macunaíma, é o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade e o Abaporu, de Tarsila do Amaral. Né? 3 obras, talvez, as mais importantes do nosso modernismo, são, na verdade, de 28. E existe uma representatividade que é justamente dessa elite cultural paulistana, muitos herdeiros da elite cafeeira, né? Então, é óbvio que a gente não tem uma grande diversidade, né? Nem de gênero, nem de raça, nem de origem, né? O Mário de Andrade talvez seja o que mais tem essa relação, né, com a chamada mestiçagem brasileira, como era chamada na época. Da identidade brasileira da mistura das duas artes, né? Tentativas em arte moderna de abordar essa questão, mas de uma forma, como eu disse, apaziguadora, né? Ainda faltava, na semana de 22, esse mergulho ao Brasil, né? Essa pesquisa sobre identidade brasileira, que só vai acontecer exatamente depois da semana de 22. E aqui tem uma imagem rara da viagem que esse grupo faz a Minas Gerais em 24, quando tem o célebre encontro, né, desse Clube dos 5 Modernos Brasileiros, e o Blaise Cendrars, que é um poeta francês, que vem junto com eles de Paris. Eles vão ao Carnaval no Rio, vão às cidades históricas em Minas Gerais, e o Blaise Cendrars fala para Mário, Tarsila, Oswald, o que vocês estão indo fazer em Paris? Bom, a abordagem histórica dessa dor, né, de formação do Brasil, dessa violência que é formadora do Brasil. E para a gente entrar já de cara na arte contemporânea, falando como a arte contemporânea aborda tudo isso, eu queria apresentar para vocês os 5... Isso é uma proposta trazida pela Grada Quilomba, uma artista portuguesa, que vai estar no time curatorial da próxima Bienal de São Paulo.
são as 5 fases da decolonialidade, ou da responsabilidade colonial, né? Quando a gente, por exemplo, analisa fatos históricos como a escravidão, né? Ou efeitos que esses fatos históricos têm na contemporaneidade. Então, ela vai dividir isso em 5 estágios, né? E cada um, enquanto instituição, nação ou indivíduo, pode estar em vários desses estágios, né? Não estamos coletivamente no mesmo estágio, as nações tentam representar um certo estágio, mas ainda, claro, existem muitas discrepâncias, né, no mundo. A negação, a vergonha, a culpa, o reconhecimento e, por fim, a reparação. Esse seria um processo de 5 estágios para a gente, de fato, superar, de alguma forma efetiva e simbólica, porque isso também está no campo do pensamento, isso não está só numa reparação no sentido material, né? Isso tornaria possível a gente, de fato, evoluir e superar o período colonial. Sem esses estágios, né, e principalmente sem o reconhecimento e a reparação, a gente nunca conseguiria superar os efeitos que isso tem na história de um território, né? Então, durante muito tempo, na história oficial, que é contada por intelectuais brancos até a década de 70 no Brasil, existe uma chegada até a culpa, né? O reconhecimento ele vai começar num período mais contemporâneo, a partir da década de 70, finais da década de 70, quando os primeiros intelectuais negros têm acesso à publicação e à afirmação de um outro olhar, né? De um olhar que ele é racializado, né? E aí, na década de 90, como uma consequência, inclusive, dessa consciência, dessa autoconsciência, não só de classe, mas dessa consciência racial, vão surgir, isso já a partir da final da década de 80, vão surgir artistas que vão questionar essa narrativa oficial da história brasileira, né? Eu começo já com a Varejão, que é uma artista que teve agora uma grande retrospectiva, né, na Pinacoteca. Não sei se muitos aqui viram, mas se não viram, ouviram falar. E é uma artista que ela começa a fazer isso no início da década de 90, antes de falar em decolonialidade. Esse termo não existia enquanto algo corrente, como existe hoje. E ela já estava tratando dessa memória da história brasileira a partir do viés da violência, como que se lê a história brasileira a partir do viés do vencedor, né? Como eu disse no início, é um olhar romântico, épico, glorioso, né, da colonização, que é como a gente ouve a história contada por Portugal, especialmente, e pelos institutos históricos que surgiram no Brasil logo depois da República, que são muito influenciadas pela visão portuguesa, né? Essa visão pela violência, ela de fato, né, enquanto representatividade, só vai poder acontecer a partir de alguém que é desse território que foi violentado, né? E a epifania da Varejão acontece quando ela visita cidades históricas, justamente. Ela entra naquelas igrejas barrocas do século XVIII, com aquela riqueza exuberante, e que representam ao mesmo tempo uma glória e uma tragédia, né? É isso que ela encontra nas igrejas, porque, na verdade, elas são resultado de uma exploração material inacreditável, né? O estado de Minas Gerais está sendo consumido, né, desde então, suas montanhas e todos os seus recursos minerais. É o estado que mais sofreu com as bandeiras, né? Porque quando os bandeirantes descobriram ali as minas, as etnias indígenas que viviam em Minas Gerais e ela indo para lá na década de 1980, né? Estudante no Parque Lage, encontrando essa tragédia, inclusive do abandono histórico, né? Que tem a ver até com a história do Mário de Andrade. O Mário de Andrade descobre as igrejas barrocas em Minas Gerais só em 1919. Elas ficaram 200 anos também, quase, completamente esquecidas. Todo o núcleo econômico veio para Rio e São Paulo, e Minas Gerais ficou completamente esquecida durante quase 200 anos. Então, ela encontra uma igreja barroca também já em ruínas, né? Ou partes delas em ruínas. Por isso que muitas obras da Varejão trazem esse azulejo que parece que caiu, pegaram e botaram de qualquer jeito na parede de volta.
ou quebrou e só colaram um pouquinho, deixou o concreto aparente. Isso é a precariedade da nossa relação com essa história, né? E o azulejo português, o azul, vai ser escolhido por representar no imaginário todos nós, né? Essa memória do espaço colonial. Só que ela coloca aqui, ao invés dos presuntos, das imagens decorativas, né, da glutonia portuguesa, esses corpos, né? Corpos fatiados, violentados e pendurados como imagens num açougue. Inclusive, ela vai ter uma referência importante mais complexo, né? Então, se tem uma coisa que, isso eu não sei se eu já falei aqui, mas tem uma coisa que é uma possível função, que eu acredito que exista na arte contemporânea, é devolver a complexidade das coisas, né? O século XX ele foi prodígio em tentar tornar a dialética algo prático durante a história. Que permite que a gente e aborda essa história também por aqui, né? Por essa violência que ela permanece. A estrutura arquitetônica como um elemento de Né, de quanto é a base das nossas construções mesmo, né? Ela diz que o azulejo português ele é a pele, né, do prédio, como se fosse uma tatuagem. Só que a imagem, que tradicionalmente é uma imagem decorativa, da fauna, na flora, de eventos históricos importantes para o povo de Portugal, ela vai trazer imagens de violência. Então, engaja o olhar, porque é um elemento que continua sendo decorativo, mas quando você vai ver o conteúdo, é um conteúdo de uma violência muito grande. E a apropriação de imagens históricas. Essa é uma imagem típica do europeu que viajou para as Américas e trouxe a imagem do selvagem, né, para a Europa. Ela pega essa imagem, se apropria dela, se coloca na imagem, porque essa cabeça decepada é ela mesma, é um autorretrato, essa cabeça cortada. Não, isso é tudo tela. Tudo que a gente está vendo é tinta sobre tela, então é tudo um simulacro, o que é bem barroco também, inclusive, né? O realismo era um elemento muito importante no barroco para gerar emoção real. Então é tudo simulacro, ela trabalha nessa chave da ilusão constante. Nada do que a gente está vendo é o que parece ser. Então o que parece azulejo aqui, no caso, é uma placa de alumínio, o que parece ser carne, na verdade, é uma espuma de polietileno, que ela pinta com tinta a óleo depois. Isso é tinta a óleo, é uma massa em tinta a óleo aplicada sobre uma chapa de alumínio que sai da tela, recortada, e que está lá secando até hoje, né? Essa obra estava lá na Pinacoteca, só que ela está muito mais velha agora do que nessa fotografia, então ela está muito mais preta ali por dentro. Esse vermelho já está quase preto mesmo, né? E aqui ela começa a partir para o objeto em termos epistemológicos, assim, né? Mas não é escultura. Ela faz pintura. É pintura tridimensional, se você quiser, mas é pintura ainda. Tudo que afeta, que chega no nosso olho, é tinta, né? E ela traz, então, essa violência, né, estrutural, ou seja, talvez as nossas construções, especialmente as construções coloniais, não sejam feitas de concreto, tijolo, é de gente moída, né? É disso que a gente é feito. E era curioso ver o resultado que isso tem, o impacto que isso tem em turmas, né, que iam à Pinacoteca, estudantes, e que aprendem sobre história já, né, nos livros de história do colégio, e que vão ver esse tipo de leitura, né, sobre a história, e que eu brincava com alguns amigos professores que a vida do professor de história depois dessa exposição era um inferno, né, porque as crianças já não aceitavam a explicação, né, típica sobre o período colonial, as relações que eram travadas no período colonial. Então, ela vai desenvolvendo técnicas que permitam ela explorar essa precariedade histórica, essa relação de distanciamento, né, que gera uma decadência, né, do plano, aqui no caso, mesmo na abstração, isso está sempre presente, essa quase queda, quase ruína.
Essas obras que estão lá em Inhotim, que são as obras de maior formato, né, que ela já fez, em que esses anjos barrocos que poderiam trazer algum tipo de candura na sua situação original, aqui entram numa turbulência, num maremoto, numa violência constante que torna esses olhares muito mais de agonia, de angústia, de medo, do que de candura, né? Todos pintados nessa forma, né, de ilusão, com as telas parecendo que estão rachando, né, que estão caindo, que estão em ruínas. E essa é uma outra obra que está lá também, em Inhotim, e que ela atualiza um pouco essa tragédia, né, que é os corpos poderem ser equivalentes a um material, né, ou qualquer objeto para ser, como dizia o Darcy Ribeiro, falava muito isso, né, que no Brasil, para uma parte da população brasileira, o pobre é carvão para queimar, né? Essa objetificação de um corpo, que aqui vira tijolo, vira estrutura de construção. Esse trabalho não tem a ver com o período colonial. Esse trabalho chama-se Linda do Rosário, tem a ver com um desabamento de um hotel no Rio de Janeiro, em 2014, que matou algumas pessoas, tem a ver com uma precariedade, né, humana, que faz com que a vida, de fato, não valha nada, né, numa situação de violência que ela é perpetuada, né, uma fragilidade constante desse corpo frente a uma estrutura, seja ela colonial, seja ela contemporânea. Então, todas essas paredes e os azulejos têm esse ar de matadouro, de açougue, desse lugar onde o corpo vai ser consumido, né, de fato. E é para gerar essa emoção aí mesmo. Isso que vocês não estão vendo ao vivo, né? É uma coisa que gera a emoção realista do barroco. Isso é espuma, gente. É espuma. Sabe aquela espuma amarela de vedação? Uma espuma totalmente tosca, um material nada nobre, e ela pinta por cima dessa espuma com tinta óleo e pincel, né? Essa tradição de recontar, ressignificar a história, né, que é outro termo que está muito em voga, né, ressignificação, ou seja, as coisas parecem que tinham um significado, mas que podem ter muitos outros, né? Então, se a colonização representava heroísmo e uma grandiosidade, hoje podem representar, na verdade, um etnocídio e uma grande violência, né? Essa ressignificação da história vem sido praticada desde a década de 70, de forma consistente por alguns artistas. É claro que eu estou fazendo um recorte aqui, tá? Não é uma abordagem panorâmica, apesar de eu abordar muitos artistas diferentes, é um recorte, né? Para falar de nomes que são reconhecidos por um grande lastro de produção, e já já a gente vai chegar nos nomes mais novos, né? Que vão abordar outras questões. O Cildo Meirelles, ele tem um trabalho muito ligado com a história contemporânea do Brasil, desde a ditadura militar. A partir da final da década de 60, ele começa a fazer trabalhos muito direcionados para a experiência política coletiva, né, brasileira durante a ditadura, criando espaços de vivência. São espaços em que você vai experimentar uma certa situação. Aqui, no caso, uma situação que é uma metáfora, né, ou uma alegoria para uma situação que está acontecendo no mundo, que é uma situação de perigo eminente, porque tem um bloco ali no meio de caixas de fósforo, então tem uma quantidade imensa de pólvora ali, e ele já está aqui burlando um pouco do sistema, porque você não poderia comprar essa quantidade de pólvora se você quisesse comprar de uma vez só. Agora, comprando de pouquinho em pouquinho, você consegue fazer essa quantidade de caixas de fósforo, né? Então, está, de alguma forma, já mostrando uma brecha, né? Uma fresta que tem no controle, no suposto controle, né? O chão todo é revestido de lixa de fósforo, ou seja, se você arrastar essa caixa, evidentemente ela explode e leva tudo pelos ares. E, ao mesmo tempo, você tem espelhos ao redor de todo o espaço e 5 performers, atores, fazendo esses policiais, meio chips, assim, que era uma moda na época, esses policiais civis norte-americanos, fazendo a vigilância do espaço e realmente te tratando de forma hostil. Você chegava para ver a exposição, eles estavam lá te olhando sério, muito ligados se você não ia arrastar essa caixa de fósforo, né, esse bloco de fósforo. Então, independente se você estava vivendo perseguição política ou não, ou se conhecia alguém que estava ou não, ali você ia viver uma situação social de perigo eminente, vigilância e medo, né? Que é o que a parte da população vivia e que muitas vezes não era alcançável a todos, né? Então, a arte muitas vezes serve para, numa experiência poética, você ter uma reflexão sobre uma situação política, né? E isso é uma das questões importantes na arte contemporânea, né? Essa relação com o entorno. Se toda a arte moderna ela é baseada numa ideia de autonomia, de você ver a obra e ter ali algum tipo de catarse estética,
A arte contemporânea, ela quer se relacionar com a vida, né? E a política faz parte da vida. Essa relação entre arte e vida é uma das definidoras de arte contemporânea. Por isso que quando você vai no museu, às vezes você encontra umas coisas que você tem em casa, você fala, poxa, isso aqui não pode ser arte, eu tenho um troço desse em casa, né? Um balde em cima de um outro negócio, sei lá, você fala, isso aqui não pode ser arte. A gente está acostumado com a ideia de que arte e vida são coisas separadas. E as artes plásticas contemporâneas, elas justamente fazem o contrário, elas fundem essa experiência da vida na arte e vice-versa, né? Então, durante a ditadura, o Cildo criou formas de poder circular mensagens em meios que o controle pudesse ser ultrapassado, burlado, né? Então, essa é uma pergunta retórica. Todo mundo sabe quem matou o Herzog, né? Que era diretor da TV Cultura. Tem aquela foto terrível, né? Dele enforcado numa janela de uma cela no DOPS. E era uma intervenção pública, ele fazia esse carimbo em notas de dinheiro. Quando você ia, de repente, pegar o seu troco na padaria, você ia se deparar com essa pergunta, né? E você já sabia a resposta, mas ele ia fazer você lembrar dessa pergunta, que não podia ser praticada no jornal, não podia estar na TV, não podia estar em lugar nenhum, podia estar ali num meio de circulação simbólica que não tem tanto controle, né? Que é o caso da cédula de dinheiro. Essas intervenções, elas servem para muitos momentos, né? Isso é um momento da ditadura, mas podem ter mensagens que ainda podem fazer a gente lembrar de coisas, né? Que somem muito rapidamente na memória coletiva contemporânea, né? Os nomes, as figuras que desaparecem por diversos motivos, né? Mas sempre por uma ação de violência de um sistema de poder, seja o Estado, seja o Exército, enfim, essa estrutura de poder que, de fato, age sobre esses corpos, né? Durante, então, a ditadura, existem esses trabalhos de uma experimentação quase cotidiana, né? Para quem já foi em Inhotim, ouviu esse trabalho também na Bienal de São Paulo, em 2008, o desvio para o vermelho é essa situação comum, banal, né? De uma casa que é toda vermelha e que, ao final, te leva para um espaço sombrio, obscuro, e que lá dentro tem essa imagem horrenda, né? De uma pia que flutua fantasmagoricamente e que jorra esse líquido vermelho, representando o sangue que era despejado nos porões da ditadura. Então, essa estrutura, né, da normalidade para a violência e a volta pela normalidade era uma experiência que também é uma metáfora, uma alegoria para uma experiência que está acontecendo nas cidades, né, no mundo ao redor. Então, isso é bem década de 70 até 80. E na década de 80, o Cildo se direciona para questões mais antigas, né, para as questões coloniais. E aí tem muitos trabalhos, assim como no caso da Varejão, acredito nisso também, tem muitos trabalhos que eles são quase didáticos, eles ilustram de fato uma ideia, né? Da Varejão isso é bem objetivamente colocado, né? O que até alguns anos atrás eu acharia que coloca o trabalho num nível de qualidade menor ou problemático, né, com caráter didático. Eu acho que hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente que a importância de, muitas vezes, um trabalho didático, né, ser realmente didático para poder ser entendido por absolutamente todo mundo, né? E isso eu acho que é uma característica que o Cildo elabora em muitos dos trabalhos, né? Uma ilustração de uma ideia muito clara, né? Aqui, no caso, a gente tem essa situação e os materiais falam por si só. Você tem uma construção indígena toda feita com dinheiro. Dinheiro da América Latina inteira. É só cédulas de dinheiro que formam essa construção. No chão, aqui, são ossos. Ossos que ele pega no açougue. Ossos com, né, aquele cheiro de sebo de açougue. Isso tudo está contido dentro de uma barreira, de uma estrutura circular, que é feita de velas. A vela que é um costume católico, né, de lidar com esses mortos, os corpos indígenas mortos, as velas ali ao redor, ou seja, o catolicismo meio que sustentando essa possibilidade de apropriação desses corpos, o dinheiro como resultado do que é erguido desses corpos, e lá dentro tem uma caixa de som com um som de motosserra derrubando árvore. Ou seja, é uma ilustração de uma ideia, né, muito direta, assim como o Missões, que é um dos trabalhos mais claros e objetivos que o Cildo já fez. Você tem 3 materiais, simplesmente. Um chão todo coberto de moedas, que representam o dinheiro, né, o capital. Um céu todo preenchido com ossos, e nesse caso são ossos bem limpos e tal, que representam esses corpos, né?
O trabalho chama-se Missões, que para nós brasileiros todos sabemos que são as missões jesuísticas, né? E o que une esses dois materiais é uma coluna de hóstias. Ou seja, não dá para você se enganar com o significado do trabalho. O trabalho ele é absolutamente literal e direto, didaticamente, te falando de uma abordagem da violência jesuíta na formação do Brasil, né? Existem relatos, isso não é uma abordagem poética só, né? Existem relatos muito importantes, né, dessa relação bélica que houve dos jesuítas com os indígenas em muitas partes do Brasil. Então, é uma abordagem bem clara, assim, né, de uma situação de violência que transforma corpos em capital a partir de uma justificativa, né, que é a religião, de um instrumento, né, que liga essas duas coisas ou transforma uma em outra, que é a religião, né? Então, o Cildo ele desenvolve vários trabalhos que vão tratar dessa nossa relação de apagamento, porque essa parte da história não é contada desse jeito, obviamente. Duvido que alguém leu sobre a violência jesuíta quando foi conhecer os colégios jesuítas. Também tem um caráter muito narrativo de uma benevolência, né? O Cruzeiro do Sul, que é esse trabalho conceitual do Cildo, que é um cubo de madeira de 9 milímetros, ele não é o cubo de madeira, né? O trabalho é o cubo de madeira num espaço totalmente vazio. Se você não tiver o espaço vazio, o trabalho nem existe. É a relação com esse vazio que faz o trabalho ser o que ele é. Estão vendo ele ali? Parece uma sujeirinha da tela, mas não é. Ele está aqui, ó. E, idealmente, ele tem que ficar numa sala desse tamanho, tá? Cruzeiro do Sul é já uma coisa curiosa para ele dar um nome de Cruzeiro do Sul, uma coisa tão pequena, né? O Cruzeiro do Sul é um conjunto de estrelas, né? Enormes no espaço sideral. Cruzeiro do Sul ele é feito de 2 tipos de madeiras, 2 madeiras sagradas para os tupis. O carvalho e o pinho, uma madeira mole, uma madeira dura, que dão origem ao fogo. Ou seja, eles invocam Tupã simplesmente com essas 2 madeiras. Esse é o tamanho da nossa relação com a cosmogonia indígena, né? Tupi. Isso está desde a carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve para o rei, Manuel fala, aqui é o melhor lugar para se fazer um país católico, porque ninguém tem fé em nada aqui. Não existe nenhuma crença, aqui está o melhor lugar para se fazer mais uma nação católica. E imagina, os indígenas têm uma cosmogonia, né, complexa, com muito mais deuses, inclusive, do que um deus único, e isso tudo é atropelado, né, pelo processo colonial. E o Cildo vai fazer uma obra que fala do tamanho da ignorância, do tamanho do desconhecimento, do tamanho desse vazio que é a gente não conhecer nada dessa origem, né, religiosa desse território e ser baseado só na origem religiosa, né, europeia. Esse é o Cruzeiro do Sul. Tem uma história curiosa desse trabalho, numa retrospectiva do Cildo na Tate, em Londres. Uma criança de 4 anos engoliu o Cruzeiro do Sul. E aí ligaram desesperados para ele engolir o Cruzeiro do Sul. Ele falou, gente, pega uma outra madeirinha, 4,5 milímetros, 4,5 milímetros e cola e está tudo pronto. Ou seja, isso é arte conceitual, né, de fato. Quando a gente fala em arte conceitual, é que a ideia do trabalho não depende daquele material ali. Né? Se você quiser fazer o Cruzeiro do Sul na sua casa, você faz, só que você precisa liberar um cômodo. Ou seja, não é você ter o cubinho, não é o trabalho é essa relação com esse vazio imenso. Né? Você entrar no espaço e ver esse cubinho nesse lugar e ler esse statement dele sobre, né, a cosmogonia tupi que foi atropelada e ocultada pela violência colonial. Esse é um trabalho recente, 2010. Então, esses todos são trabalhos relativamente recentes, da década de 90 para cá, que eu já considero essa arte contemporânea do século XXI. Né? Essa teve na Bienal em 2010. É uma luminária. Né? Essa luminária tem um acrílico com essa imagem épica, né? Colonial, ou seja, está chegando as caravelas, esse céu bíblico, essa coisa paradisíaca, essa imagem arquetípica do que foi o descobrimento, né? Justamente heróico, épico, glorioso. Quando você se aproximava dessa lanterna e olhava para baixo, tinha um vão entre um andar e outro, e você lá embaixo você via performers representando os escravos, né, os escravizados, rodando um moinho. A luz só estava acesa enquanto essas pessoas estivessem lá embaixo, nesse moinho, né, que remete aos moinhos de cana, que são base, né, desse primeiro período colonial. E você tinha essa
relação, né, do que está escondido, do que está oculto atrás da história, da beleza e tal. Também é um trabalho bem direto, né, bem didático, e que coloca a gente para pensar o quanto essas estruturas ou quanto essas relações ainda estão vivas, né, de fato, e o quanto elas precisam de primeiro um reconhecimento e depois uma reparação, né? Porque reconhecer também em qualquer processo psicanalítico, se a gente for trazer uma nação fazendo análise de si mesmo, ele precisa de um processo de reparação, né? Então, essa imagem que parece tão datada, que está lá no século XIX, é a imagem que vai ser encontrada, por exemplo, pela Rosana Paulino, como uma forma de protesto, né? E aí a gente já está falando de uma artista negra, na década de 90, falando sobre ser negra a partir de uma memória pessoal, familiar e relacionada também à mídia e às publicações da época. Rosana Paulino é uma representante nossa esse ano na Bienal de Veneza. Para quem esteve em Veneza, provavelmente viu os desenhos dela. Esse ano, inclusive, o Brasil está representado com 5 artistas na curadoria oficial de Veneza, né? Não só no pavilhão brasileiro. E ela vai explorar justamente essa imagem colonial que objetifica o corpo negro como um interesse científico e etnográfico, exclusivamente. São pessoas todas retiradas de sua identidade, associadas a imagens de riqueza, né? Que eram associadas ao território colonial, no período em que essas imagens foram produzidas, né? Sejam as fotografias, sejam as ilustrações, a ação sobre o meio ambiente, estão trazendo também para um período transversal, né, da história. Ela não está falando só do período colonial, ela está colocando isso associado a uma imagem também contemporânea de exploração do território, tá? A nossa relação com o mundo, por exemplo, continua comercialmente muito ligada a extrativismo, né? O Brasil, suas principais commodities não são industrializadas, são commodities que vêm de um extrativismo. Então, o que substitui historicamente, né, a cana-de-açúcar, o café, hoje a gente tem essas outras grandes commodities, né, que é o minério bruto, a soja, que também são commodities que são negociadas de forma bruta, né? Ou seja, a gente ainda tem uma dependência extrema de corporações e grandes conglomerados internacionais para a gente simplesmente produzir, né? O foco da Rosana Paulino é a imagem do corpo negro. E aí a gente mudou muito o tipo de imagem que a gente está olhando, né, desde o início. É uma imagem de corpo negro, não feita pelo artista branco, né, mas usando uma imagem histórica feita por um antropólogo branco para se criticar essa visão, né, e colocando um valor sobre esse corpo que é um valor fora, né, do estereótipo histórico que a gente tem. Esse corpo, geralmente, como eu disse, ele é desumanizado, fragilizado, ele é transformado num corpo animal, né, a partir da imagem do antropólogo branco. E aqui ela transforma-se, na verdade, esse corpo no Adão, o que de fato é, né? Ou seja, a origem da humanidade, todos nós sabemos que foi na África. E ela vai fazer uma série sobre Adão, filhos de Adão e filhos de Eva, né? As filhas de Eva, que são a estrutura, né? Que são a coluna do que a gente chama de expansão demográfica, né? A partir da África, que, de fato, isso não é nem disputado mais, né, por nenhum ramo da ciência, essa expansão demográfica que aconteceu a partir da África. Essas são as filhas de Eva, tudo a partir de uma relação muito íntima, né? Os formatos da Rosana Paulino falam muito sobre o trabalho. Eles são formatos pequenos, são formatos de uma escala manual, formatos feitos numa relação muito física, né? Assim como os bordados. Isso são uma série que ela chama de bastidores, que são esses molduras, né, de bordados. Ela usa fotos de álbuns de família e vai fazer essas intervenções com a linha, né? E que, enfim, falam de um silenciamento de corpos de mulheres negras ou de personagens familiares, né, para ela, que ela tem uma relação direta, esse silenciamento e esse cerceamento, né, da experiência a partir da cobrir os sentidos, cobrir essa relação com o mundo. E aí é uma conversa que, de fato, muda o que é um outro termo que está muito corrente para a gente entender essas relações, que é o lugar de fala, né? Ou seja, quem melhor do que uma mulher negra para falar sobre ser mulher negra, né? Ou quem melhor do que uma mulher para falar sobre ser mulher e etc. Né? Essas questões estão hoje centrais na curadoria internacional, né? Em todos os espaços de arte. Todos os mais importantes museus do mundo estão repensando as suas práticas curatoriais, né?
para realmente ter uma abordagem que seja menos racializada, né, centrada na raça branca europeia. E aqui ela vai falar de um sofrimento que é bem particular, né, desse corpo negro numa sociedade racista. Esses desenhos, inclusive, são os que estão na Bienal de Veneza, né? Estão no corredor principal ali do Arsenale. Logo que você entra, você tem aquele elefante, depois você tem algumas esculturas e já vem a Rosana Paulino com uma sequência desses desenhos que são todos muito fortes, né? Falam de uma experiência de dor, de fato, muito palpável, porque ela é contemporânea, não é uma dor histórica, é uma dor vivida, né? E nessa relação de uma dor, né, uma relação nossa com a dor de um outro, talvez a gente possa construir um lugar de maior entendimento, né? Essa imagem, que poderia ser uma gravura do Debré, é uma situação que a Cláudia Andujar vai encontrar aqui na década de 50. Lembra muito aquela gravura do Debré que a gente viu agora há pouco, né? Só que numa outra situação, né? A Cláudia Andujar é um exemplo desse olhar estrangeiro, quanto ele é importante para nós nos vermos, muitas vezes, né? É uma artista suíça, tem um pai de origem húngara judaica, que foi perseguida durante a Segunda Guerra. Ela se refugia primeiro nos Estados Unidos com a mãe, depois encontra com a mãe aqui em São Paulo, quando ela se separa, em Nova York, e chega aqui sem conhecer nada do Brasil, sem falar o idioma, com a sua câmera fotográfica, e começa a fazer freelas, trabalhos para imprensa, né? Ela trabalhava com jornalismo, as revistas da época. Essa é uma série que ela faz de vontade própria, chamada Famílias Brasileiras. Ela vai acompanhar 4 famílias e ela encontra a segregação racial, né, no Brasil moderno, né? Não vou falar contemporâneo, que ainda estamos na década de 50. Essa segregação racial que teoricamente tinha ficado num passado, né, e que é presente, claro, em todos os momentos até hoje. Ela é artista que, em 69, vai ser chamada para fazer uma matéria sobre a Amazônia, e ela conhece os Yanomamis, que estavam até aquele momento isolados. Ou seja, ela vai encontrar com os Yanomamis e travar uma relação muito íntima, muito pessoal. Ela se muda para o Roraima para viver junto aos Yanomamis. Ela ganha 2 bolsas, ela fica durante 5 anos morando na floresta. Primeiro uma bolsa da FAPESP, depois uma bolsa da Fundação Guggenheim. E ela vai ser uma agente, primeiro, do campo do registro antropológico, jornalístico, enfim. E hoje é uma das principais artistas contemporâneas brasileiras, porque a partir dos anos 2000 a obra dela entrou para o sistema da arte contemporânea. Não é mais jornalismo, não é mais antropologia, é arte contemporânea, porque as questões da arte contemporânea mudaram. O trabalho dela não mudou. Isso fala muito mais, na verdade, sobre nós do que sobre ela, né? Assim, o sistema da arte vem mudando para tentar dar um espaço para poéticas que não são só sobre arte no sentido europeu, né? Nesse sentido estrito da arte moderna. Na arte contemporânea, o campo da arte contemporânea se transformou num campo de conhecimento, que não é só sobre arte. E aí, as coisas que entram para ele, inevitavelmente, acabam se tornando arte, né? A Cláudia Andujar é um exemplo disso. Uma obra que não nasce intencionalmente para ser arte e se torna arte depois. Isso não é problema nenhum no contexto contemporâneo. Esse hibridismo, né? Essa simultaneidade, isso que é a dificuldade de viver no mundo contemporâneo. A gente está acostumado com o dualismo, a dicotomia moderna, né? Do século XX. Ela encontra uma nova forma de viver, ela encontra uma nova forma de se fazer comunidade, de gerar laços de interdependência, ela encontra outros significados para a vida, para a espiritualidade, ela encontra tudo novo, né? Então, as imagens que ela traz não são só registros de uma população que vai ser desumanizada, são registros de dar importância, né, na verdade, a essa população. Não como alguém que simplesmente chega de fora, mas alguém que vai viver junto a eles, vai morar na oca com eles, vai estar no meio da floresta com uma câmera analógica, sem luz, que ela revelava esses filmes de meses depois, né? Ela só mandava isso para o correio para ser revelado, para ver o que tinha saído, né? E que dedicou depois a sua vida, a partir dos anos 80, quando ela parou de fotografar, a defender a demarcação da terra Yanomami, né, que ela só conseguiu em 92. Ela passou a década de 80 inteira viajando pelo mundo, falando do genocídio Yanomami, porque ela pegou esse momento de uma pureza muito grande e ela viu a degradação do ambiente, né? Ela viu a chegada do garimpo na década de 80. Todo mundo que está aqui deve lembrar de Serra Pelada, né? Aquele tragédia humanitária, né? Aquele Brasil medieval que se revelou com
a Serra Pelada, aquela tragédia que foi na década de 80, e que acabou com grandes regiões, rios, acabou com uma série de afluentes, né, de rios que estão contaminados até hoje, e o garimpo está ameaçando novamente esse território. Isso é resultado da ação, da chegada, né, do branco em massa a esse espaço. A Amazônia, ela sempre foi muito visada, né, por todos os exploradores desde antes da colonização, ou seja, é um território considerado muito rico, e de fato é. O que acontece na década de 80 com a chegada do garimpo é a disseminação de doenças que não iam ter nenhum efeito numa população branca vacinada, que essa população precisava ser toda vacinada. Essas fotos foram feitas no contexto de carteirinha do Ministério da Saúde. Eram fotos 3x4, porque os Yanomamis têm uma relação de impermanência no nome. O nome, às vezes, muda durante a vida. Tem uma série de questões que era difícil fazer uma ficha com o nome de alguém. E as fotos e os números são para marcar quem foi vacinado. Precisava vacinar todos eles, né? Isso era para a fichinha do Ministério da Saúde. Isso depois foi ampliado e viraram fotografias enormes dentro de museus, porque é uma imagem que representa muito, né, do significado dessa identidade indígena, precarizada, transformada em pobre, né, a partir da exploração do território. E aí ela dá uma amarração que ela mesma encontra no próprio trabalho, que é ressignificar a relação de marcação, porque o pai dela e toda a família dela foi marcada para morrer, porque os judeus eram tatuados quando chegavam no campo de concentração, e aqui ela está marcando para tentar salvar, né? E aí ela, de fato, entende que encontrou a sua família que sofreu um genocídio, e aqui é uma outra família que também está passando por um processo de genocídio, há 500 anos. Né? Ela ainda produz, está viva, muito produtiva, inclusive. Ela não fotografa mais, mas ela publica, ela vai fazer exposições, ela estava muito presente na montagem do pavilhão dela em Inhotim, tem um pavilhão dela já inteiro em Inhotim. Vocês encontram até no streaming documentários sobre Inhotim, tem a construção do pavilhão dela, ela muito presente na escolha dos espaços, da onde estão as obras, ela está muito dedicada a esse processo agora, mas ela não fotografa mais junto a eles, né? E o que surge no período contemporâneo é justamente uma voz própria. Até agora eu estava falando da Cláudia Andujar, como eu disse, uma artista de origem suíça, que tem esse encantamento e essa função muito imprescindível, que foi de registrar os Yanomamis e todo esse processo político-ativista que ela tem, né, até a década de 90, quando ela consegue a demarcação da terra indígena Yanomami. Hoje, e aí é um caso bem recente, né, porque tem a ver com a última Bienal de São Paulo, em 2020, o surgimento desse termo que é a arte indígena contemporânea. E esse é um dos maiores divulgadores e agentes dessa categoria em arte brasileira, que é o Jaider Isbell, que nos deixou em 2021, mas que teve uma função central nessa estabilização desse termo, inclusive, de arte indígena contemporânea. A gente sempre chamou a arte indígena de artesanato, né? Duvido que alguém aqui não lidou com as cestarias e com os grafismos como artesanato. Porque tudo que tem função, na visão europeia, é artesanato, é arte aplicada, é design, seja lá o que for, não pode ser arte. Arte só pode ser aquilo que não tem nenhuma função, né? Mesma coisa acontece quando eles vão para o Japão, né, no final do século XIX, lá encontram os japoneses tratando como arte o kimono, o biombo, o ikebana, e eles falando, nada disso é arte. A arte é o que é arte, só pintura, escultura, ou seja, o que não tem função. O que é uma visão totalmente europeia, que serve muito para eles. Isso não é um conceito universal de arte, né? Para um indígena, a arte pode ter uso, sim, né? Você pinta-se, ela tem uma função ritual e tem uma função estética. E aí o Jaider, ele desenvolve uma pintura em tela, então ele está na tradição ocidental, né, de arte, só que ele usa de imagens e grafismos macuxi, que é a sua etnia, né? Ele nasceu em Normandia, na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, e ele vem, a partir de 2010, 2012, para o Rio de Janeiro e para São Paulo, pintando e fazendo curadorias em arte indígena, especialmente, e usando dos animais sagrados, dos grafismos macuxi e de materiais muito industriais, ou seja, não tem nada daquela materialidade que a gente estereotipadamente imagina, né? De tintas naturais, etc. Ele usa tintas
acrílicas ou a óleo muito industriais. Ele usa aquela canetão de grafiteiro chamada Posca, que é uma caneta de uma tinta mais industrial possível, muito fluorescente, muito luminosa, né, para fazer esses desenhos, pinturas, né? A gente pode chamar de pinturas porque está em tela, mas podem ser desenhos porque ele é muito linear, né? Não se trabalha com massas em geral em arte indígena, né? Se trabalha muito com os grafismos, né? As linhas. Ele teve uma ascensão imensa, meteórica. Ele participou da Bienal de São Paulo em 2020, ele tinha acabado de vender algumas obras para o Pompidou e nos deixou em 2021, com 41 anos, e deixou um legado imenso de artistas que foram trazidos para ele, para esse sistema, né, da arte oficial, digamos. É até difícil dar nomes, né? Quando a gente quer tratar tudo de uma forma mais amalgamada, assim, essas categorias já não fazem o menor sentido. Ou seja, em algum momento, não vai existir arte indígena, vai existir arte contemporânea, né? Brasileira. Ou seja, se for para se definir território, né? Assim como a gente não vai falar mais em arte negra contemporânea, a gente vai falar em arte contemporânea, e a gente vai inserir simplesmente artistas dentro dessa cena, né? O que ocorre com o Jader também está na Bienal de Veneza esse ano, com uma série de pinturas. É uma Bienal que privilegiou muito essa presença de artistas de povos originários, né? Porque tem formas de ver o mundo e formas de se pensar a vida que são muito diferentes das nossas, né? E, como eu disse, ele traz outros artistas na sua influência, né? O Jader foi o que teve, de fato, uma maior ação no sistema da arte e que trouxe uma articulação também, né, para outros artistas indígenas dentro do sistema da arte. Eu trago só mais alguns exemplos para a gente conhecer o Gustavo Caboclo, que acabou de fazer uma grande exposição na Galeria Milan. É um artista indígena da diáspora indígena, ou seja, ele não nasceu em Roraima, ele não nasceu na Amazônia, ele nasceu em Curitiba. Ele vai buscar suas raízes justamente em jornadas que ele faz até a Amazônia. E nessa significação desse espaço entre, né, dois lugares, a obra acontece. Nessa rede, nessa ponte entre Paraná e Roraima. Estão vendo essa rede que ele se deita em cima e que espera ser levado para encontrar, né, as suas raízes de fato, ou tentar encontrar múltiplas raízes, né, que sejam. Então já artistas que têm uma transversalidade também identitária, né, que nasceu e cresceu nessa sociedade branca, que vai buscar suas raízes e a sua cosmogonia indígena, né. Essa é uma versão de bandeira do Gustavo Caboclo, parece que dá para a gente mexer, né, essa bolinha dentro dessa estrutura. Trabalha com bordados, tem trazido práticas também, o Apixana, que é a etnia dele, de, por exemplo, trabalhar com família, com os familiares. Então, ele vai fazer bordados com a mãe, desenhos e pinturas com a mãe, que é uma prática típica, o Apixana. E o Denilson Baniwa, que é um outro artista indígena, que também trabalha muito com o corpo, com a performance, com a ação direta, e que faz também intervenção no espaço público. Isso são lasers que ele fez em alguns protestos em Brasília, intervenções em laser na fachada de edifícios públicos, e também algumas pinturas que ele produz, e algumas colagens que eu acho bem... enfim, tem um elemento do humor, dessa ironia, né, do qual os corpos indígenas sempre foram muito alvo, e ele vai ironizar justamente essa coisa alienígena, né, o futurista da sociedade branca. Então, são livros de antropologia visual, colados com essas imagens meio de extraterrestres, ficção científica, né, e tal. Ou aqui um Debré, só que com um sinal do Wi-Fi, né? Ele não está mais só jogando a sua flecha, ele também tem acesso à internet, tem antenas de transmissão de internet nas aldeias já faz muitos anos agora, e eles produzem seus próprios vídeos, inclusive, o que é um elemento importante hoje nessa registro antropológico, né? Que é feito de dentro para fora, não mais de fora para dentro. E chegando, nos aproximando do final, que eu não vou esticar hoje o nosso horário, vou até 8h12, assim, 15 no máximo. E voltando para a questão racial, né, negra, do artista negro contemporâneo que vai representar cada vez mais a um corpo negro vivenciando, né, essas pressões e essas ações dentro de uma sociedade racista, eu trago o Sidney Amaral, que é um artista muito figurativo, né? Então, como é que funciona a história da arte negra moderna brasileira, né?
de um Emanuel Araújo, de um Rubem Valentim, de artistas negros brasileiros que trabalharam na década de 50 até a década de 90. Existia uma associação desses trabalhos aos movimentos concretos, né? Então, por mais que se use iconografias do candomblé, imagens que remetem à história, né, da colonização e da história de força dos povos negros durante a colonização, eram imagens que eram associadas à arte concreta, abstração, né, arte abstrata geométrica. Quando esse corpo ele vira um ator mesmo na imagem, né, e esse controle da autoimagem vai gerar também discurso, ou seja, essa dificuldade desse corpo de chegar em algum lugar vai ser materializada, né, surge um controle maior sobre justamente o que esse corpo pode representar, né? Uma força que vai ser subjugada, muitas vezes, que está sob uma série de pressões e de poderes, né? Isso são autorretratos do Sidney. O Sidney morreu muito precocemente, ele teve um câncer no pâncreas fulminante. Hoje tem uma série de obras dele, uma coleção importante no Museu Afro, né? Justamente na coleção do Emanuel Araújo. E ele vai ressignificar essas práticas coloniais, né? Aqui, por exemplo, os instrumentos de punição, né? De tortura, trazendo para o período contemporâneo, né? Dizendo como essas estruturas todas, de alguma forma, ainda estão presentes, né? Porque a questão, como eu disse no início, não é a colonização como fenômeno histórico, é a colonização em seus efeitos, né? Que ainda estão muito presentes estruturalmente na nossa sociedade, inclusive na língua, né? Inclusive na forma como a gente fala. Aqui ele está falando sobre essa expressão, né? Que é muito e várias expressões, né? Que são racistas no português, em vários idiomas, mas o ovelha negra, que ele está ali com uma garrafinha de Ajax, ele vai tentar, né? Falar para a gente, né? Da problemática que estão essas Água vai pessoas. pegando. Da coisa tá preta, do mercado negro, da ovelha negra, tudo que é negro associado a algo ruim, né, o negativo. Assim como mudou recentemente o uso do termo criado mudo, né? Ou seja, são pequenas mudanças, né, que são passos de formiga, assim, mas que levam a um entendimento de que existe uma raiz problemática em muita coisa do que a gente pratica cotidianamente. Eles hoje falam mesa de cabeceira, que é um outro nome que sempre se usou também, de alguma forma, né? E ele era um grande escultor também, um escultor realista. Ele tem uma formação meio clássica, deu para perceber, né? Ele faz esse desenho, essa pintura bem figurativa, realista. Isso é uma escultura em mármore de Carrara, que é um gesto bem, né, típico de alguém que está em revolta e que vem alguém te apaziguar, dizer, calma, não é por aí. Né? Essa revolta que muitas vezes não pode ser expressada, né, quando você tem um corpo negro. E ele tem uma série importante também de esculturas em bronze, com objetos muito banais do cotidiano, que são elementos que meio que achatam, né, as classes sociais, ou seja, o pão francês, a chinela havaiana, as coisas mais simples, né, de um certo cotidiano, que não importa quanto dinheiro você tem, de que cor você seja, você vai consumir do mesmo jeito que eu, né? Esses símbolos que unem, né, de alguma forma, essas diferenças que são sociais. Então, uma imagem de violência também, só que ele exerce na beleza do fazer, né? Ele tem essa construção de um objeto e da imagem, tem uma narrativa realista, isso engaja nosso olhar, mas ele está falando de uma violência, né? De uma violência sobre um corpo específico, que nem essa colher que parece que vai te alimentar e, na verdade, ela é um anzol, né? Ela vai te pegar, na verdade, né? É um objeto que dá até uma sensação física, né? De uma ação, dá para sentir algo no céu da boca, se você tiver com o seu corpo bem presente aqui, né? É sentir algo emocionalmente mesmo, né? A partir disso. Sim, sim. E para fechar, eu queria só mostrar mais um artista jovem, Jaime Laureano, que provavelmente vocês vão ouvir falar muito dele ainda, deve estar presente na próxima Bienal de São Paulo. Aqui ele com um dos trabalhos dele ali atrás, A História se Encerra em Mim, né? Ele tem um trabalho de pesquisa histórica a partir de imagens coloniais. Ele vai atualizando, trocando, né, os nomes do que ele acha mais correto, né, de se dizer sobre o que aconteceu no período colonial, né? Então, em vez de descobrimento, ele vai colocar o etnocídio, em vez de
qualquer tipo de glória, né, ou de caráter heróico, ele vai colocar aqui a invasão, a apropriação cultural. São alguns dos primeiros mapas, né, que desenharam desse território quando na chegada, né, dos portugueses, dos franceses, enfim, de todos os grupos que chegaram em algum momento aqui. E ele vai colocar essas falas de uma forma mais realista, mais complexa, ou seja, uma coisa construída a partir de um referencial muito próprio. Inclusive, ele coloca isso no material, porque isso são bandeiras, são tecidos pretos, desenhados com a pemba, que é um giz branco usado no candomblé, né, para marcações no ritual do candomblé. É um material bem particular que ele usa para registrar. E vai trazendo coisas que, às vezes, a gente não conhece, né, ou não lembra, ou não prestou atenção, e que são muito categóricas em dizer da nossa negação. Aquele período que eu falei, que é o primeiro momento decolonial, que algumas estruturas não chegaram nem na negação, não saíram da negação ainda, né? Isso é um trecho do hino à bandeira. É um trecho de um hino oficial brasileiro pós-proclamação da República. Nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, como é que é? Não tiranos hostis. Ou seja, fala de um apaziguamento completamente fictício, ilusório, né? Que nunca existiu de fato. Durante muitos anos, o Museu Afro tinha na entrada do Museu Afro uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que dizia justamente como que um país que acaba com a escravidão em 1808 e não faz nenhum tipo de reparação a uma população de milhões de pessoas, acha que um dia pode chegar a um estado de igualdade. Ou seja, é impossível mesmo. E uma nação que não só no período foi muito... se apropriou muito, né, desses valores da escravidão, por exemplo, resistiu em abolir, mas traz para a oficialidade histórica essa negação, né? Isso aqui é um trecho de negação dentro de um hino que é cantado até hoje em escolas, né? Então, ele traz essa imagem da violência a um cotidiano, só que ele ressignifica essa história, ou seja, vai trazendo também informações a mais. Aqui são sacos de mantimentos, em que ele imprime serigrafias de objetos de tortura, né? Também do período colonial, que era uma tecnologia, né? Uma tecnologia de violência contra os corpos, e ele vai atualizando essa pesquisa e falando de estruturas que são herdeiras de outras, né? Então, por exemplo, se a gente tem objetivamente no Brasil uma polícia militar que é um resquício da ditadura militar, né? Que é um dos poucos países no mundo que tem uma polícia que ela é militar, a gente tem aqui nesse trabalho uma herança que ele faz direta dos bandeirantes aos policiais militares. Esse é o Monumento às Bandeiras, né? Todo mundo conhece, que foi um presente, na verdade, da cidade para a própria cidade, em 1954, quando foi inaugurado o Parque de Ibirapuera, incluiu-se essa escultura, e foi quando se criou, se fundamentou a história dos bandeirantes. Também como figuras como heróicas, gloriosas, que juntaram esse Brasil, colocaram roupas, inclusive de mosqueteiros, porque não sabiam que roupa botar nos bandeirantes, não tinha registro histórico. Então, Fernão Dias, o Borba Gato, o Castelo Branco, todos viraram mosqueteiros, aquela roupa de mosqueteiro, né? E, na verdade, enfim, eram piratas do sertão, né? Mercenários, assassinos, caçadores de indígenas, né? E essa imagem, essa escultura, é uma escultura do tamanho de um tijolo, isso é um tijolinho, desse tamanho assim. E ele faz essa escultura usando o chumbo derretido de munições deflagradas em ações da polícia na periferia de São Paulo. Então, o trabalho, ele é um material também, muitas vezes. Então, imagina que ele tem que ir em lugares de confronto, recolher esse material, ou dar um jeito de alguém pegar esse material para ele, conseguir derreter esse material, fazer a esculturinha, o molde da escultura. Então, o processo todo faz parte do trabalho. Se eu falasse para vocês, é uma escultura de bronze que ele copiou de um modelo, é uma coisa. Mas eu falar, e o trabalho ser de chumbo derretido, de balas deflagradas em ações da polícia na periferia de São Paulo, é outra coisa. Isso também é parte da arte contemporânea. O significado das coisas não é imagem, não é forma, às vezes é o material que foi usado. Todo o processo da obra faz parte da obra, né, no fim das contas. Então, o Jaime Laureano ele tem um processo de evidenciar, né, essas relações violentas entre as instituições de poder, de controle, especialmente no Estado, né, as polícias, presídios, embaixadas e fronteiras, e os sujeitos, moldam os processos que ele chama de subjetivação da sociedade. Assim, a produção busca trazer à superfície traumas históricos
relegados ao passado, aos arquivos, e uma proposta de revisão e reelaboração coletiva da história. Então, olhando para aqueles objetos de tortura histórica, né, da escravidão, e olhando para essa vitrine aqui, que são objetos de tortura contemporâneos, sabe? O sujeito que foi encontrado, que roubou um celular, é amarrado no poste, o outro que é preso com fita e foi pegado também, né, roubando no mercado, sei lá, esse justiçamento. Essa é uma vitrine composta por objetos de justiçamento contemporâneo, de agora, né? Não é de passado mais, só que ele coloca isso numa vitrine de museu, né, para a gente entender isso como um passado que está presente, né? E um passado que está presente de uma forma muito cotidiana, às vezes, que a gente mal percebe, né? Todo mundo conhece essas plaquinhas que tem, geralmente em casa de praia, ou em casa de veraneio, essas pracinhas, essa aqui vive uma família feliz, né? Ou sei lá, sabe, essas melhor pai do mundo, essas plaquinhas de madeira típicas, né, do interior de São Paulo, tem muito no interior de São Paulo. Ele vai pegar frases que são justificativas para a violência policial e vai imprimir nessas plaquinhas super cândidas, caseiras e, né, leves, e são falas, né, colocadas em documentos oficiais da polícia em diversos contextos. Essa, por exemplo, é uma frase encontrada num manual, né, da Polícia Militar de Campinas. Está escrito oficialmente, né, para você abordar, em especial, os de cor parda e negra. Então, a partir disso, e aí agora sim eu vou encerrar, o que a arte contemporânea, acho que busca fazer enquanto campo de conhecimento, não enquanto história da arte, mas enquanto campo de conhecimento, é justamente devolver a complexidade das coisas que foram tão afuniladas e tratadas como algo dicotômico ou dialético, né? E que, na verdade, são muitas complexidades que regem todo esse sistema e tudo que a gente herdou dessa história toda, né? Por isso que a gente fala que é impossível a gente se erguer sem levantar o outro, né? Ou seja, vai ser muito impossível a gente alcançar qualquer tipo de amenização nas relações de desigualdade se a gente não passar por aqueles estágios todos, né? E tem gente que ainda está na negação, tem gente que está na vergonha, tem gente que sente culpa, tem gente que reconheceu já, e tem gente que é contra a reparação, ou é contra o reconhecimento, e aí existe o indivíduo, existem os grupos, existem os estados, né? E o Brasil está num momento de reparação, né? A gente fez 10 anos agora da política de cotas, mas ainda engatinhamos perto a outros estados, né, que fazem reparações já há décadas, né? Os Estados Unidos já tem leis de cotas há 70 anos agora, né? E é isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de novo pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Oi, deixa eu passar o microfone para poder o pessoal que está na internet a gente está poder sendo visto pela responder. internet. Deixa eu te dar o microfone. Então, aqui, eu tenho aqui um. Mas enquanto você não chega, ele faz aqui. Qual o seu nome? Eu esqueci. Danilo, eu considero extremamente importante toda a... Eu resumiria todos os trabalhos desses artistas numa simples frase. Não há justificativa para a violência, em nenhuma espécie nunca. Por quê? Eu também tenho muitas críticas aos próprios artistas. Você veja bem, eu vou falar de umas 5 coisinhas, tentarei ser bem breve. Aquela artista que fez essa negação, reparação, etc., ela está nitidamente, ao que parece, criticando a nossa postura frente aos negros no Brasil. Ela é uma portuguesa. Não, no mundo. Na verdade, ela é uma portuguesa negra, de origem angolana, que ela faz. É para o mundo, na verdade, isso. Né? Ela fala. Bom, então, nesse caso, todos ela os países coloniais, todos os países coloniais. Nesse caso, ela está, inclusive, criticando o próprio Portugal, porque Portugal foi o que mais saqueou o Brasil. Depois, nós temos outras coisas. Por exemplo, uma artista suíça que fica no meio dos Yanomamis. Ok, muito bonito, é importante o que ela fez, importante mostrar, a violência jamais se justifica. Só que ela está sendo paga para ficar lá e ela tem uma luz, ela sabe que dali a 5, 10 anos ela não estará lá, estará no conforto dela. Nós temos a frase do Fernando Henrique Cardoso, uma frase, uma arte, como é que é a frase dele? Nós ainda não reparamos o suficiente o Brasil, etc. Quem é ele para dizer? O que ele fez pelo país? Hoje a gente sabe exatamente o que ele leva. A gente conhece o apartamento dele lá na Rua Rio de Janeiro, etc. Outro,
Vamos falar um que você não citou, um artista do mundo da literatura, aquele que, infelizmente, novamente, não se justifica a violência, aquele Dom Phillips. Ele era super contra, o que parece, resumindo muito, ele era super contra todo o garimpo, etc. Havia 1000 garimpeiros lá. Ele nunca disse que ele ia ganhar com o trabalho dele, o que aquelas 1000 famílias ganhariam. Entendeu? Equivalia. Eu fiz as contas, o que ele ia levar de dinheiro equivale ao que aquelas 1000 famílias que faziam o garimpo ilegal, imoral e não sei o que, levariam. Então, eu considero, só para terminar, extremamente importante todo esse trabalho. Nós não podemos fechar os olhos para nada disso, mas eu também tenho críticas aos próprios artistas, porque eles também algum dia serão criticados. Vamos parar por aqui, porque esse assunto vai longe. Tá? Comentário, tem uma pergunta, não sei. Sim, Não tem nenhuma pergunta, tá essa tudo é a certo. minha opinião. Tá tranquilo. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Alberto. Eu queria começar pelo princípio. O termo decolonização, de certa forma, eu não tenho essa, vamos dizer, conhecimento do português, mas etimologicamente eu não sei se não teria um S aí. Teria. Então, Eu te falo já da origem. então era isso que eu queria chegar Tá. para você poder explicar melhor. Na verdade, ele teria esse S no português, né, brasileiro mais correto, gramaticalmente falando, mas ele foi um termo construído internacionalmente e que ele acaba funcionando em todos os idiomas quando você tira esse S. Então, ele acabou sendo usado aqui no Brasil também para se falar de decolonialidade. Então, você pode falar em espanhol, em inglês e em português, ele tem uma mesma... E decolonialidade é um termo que surge especialmente nos grupos ativistas da América Latina. Então, acaba se tirando para se gerar uma universalidade só do termo. Mas eu poderia ter colocado descolonial também, ou descolonialidade, para a gente não faria... O que me chamou a atenção. Sim, sim. Então, mas é uma pergunta que faz total sentido. Eu não sabia se era um neologismo com uma expressividade específica. Né? Sim, não, tem a ver com essa internacionalização da ideia e do movimento decolonial que acabou tirando esse S do... Mas eu poderia ter colocado o S igual e falar descolonial, para nós é o mesmo sentido, o mesmo significado. Obrigado. Imagina, obrigado eu. Então tá, gente, obrigado, Lita, de novo pelo convite, Harmonia pelo espaço, e nos vemos em breve, se tudo der certo. Fiquem bem, muito obrigado.